Vamos lá. A aula de hoje aí nós vamos falar sobre a parte de orçamento, a conta corrente do cliente, tá? Então a aula de hoje vai falar sobre orçamento, conta cliente e recibos, que vai ser a parte financeira do cliente, tá? É muito importante essa parte, porque vai falar das parcelas que nós vamos criar para o paciente, todo o financeiro dele, o que ele tem, o que ele está devendo para a clínica, como é que a gente vai poder quitar isso, gerar recibos para os pacientes. Então, é muito importante. Primeiramente, nós vamos carregar um programa, um paciente. Então, vamos lá carregar o paciente aqui no programa. Vou selecionar ele. Como é que eu faço para poder acessar o orçamento dele? Eu venho no menu financeiro, depois financeiro cliente, orçamento. Vai abrir o odontograma do paciente, tá? Eu vou deixar aqui criar um novo plano de tratamento, só para poder a gente ficar com o odontograma em branco. E vou clicar em orçamento. O orçamento do paciente, onde nós vamos incluir os procedimentos para o paciente, todos os procedimentos que ele vai fazer ou que já foram feitos. E aqui o que nós vamos definir, quantas parcelas ele vai pagar, quais as datas de vencimento, se tem alguma correção mensal, se ele tem algum desconto. Então, no orçamento nós vamos primeiro fazer o planejamento dos procedimentos dele. Então, nós vamos ter o botão aqui adicionar procedimentos na parte de baixo da tela do orçamento. É aí que nós vamos começar. Clico em adicionar procedimentos, vai nos aparecer a lista de categorias e procedimentos do convênio do cliente. Então, nós vamos selecionar qual procedimento que ele vai fazer. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui dentística e vamos dizer que ele vai fazer aqui uma restauração. Na parte de baixo, eu vou colocar ali qual o dente que ele vai fazer, esse procedimento. Se for um procedimento de face, eu vou colocar quais as faces que vai ser feito o procedimento, tá? Se é na mesial, se é na oclusal e assim por diante. A situação, se é a realizar, se ainda vai ser feito, se já está finalizado, se já está iniciado, já veio iniciado de algum outro lugar, ou observado, que veio de uma outra clínica o procedimento. Vou colocar aqui a realizar, vou colocar a data desse procedimento e quem é o cirurgião dentista que vai fazer. Feito isso, vou clicar em incluir. Incluir o procedimento aqui na parte de baixo, eu posso incluir também outros procedimentos. Eu incluo o primeiro e vou incluindo os outros. Então, vou dizer aqui que eu vou colocar um aparelho. Incluir o aparelho aqui também para o cliente. E assim por diante, eu vou incluindo vários procedimentos. Depois de incluir tudo, eu vou clicar no botão confirmar procedimentos. Quer dizer que eu confirmo essa ação e vai ser incluído no orçamento do paciente. Nós falamos em outras aulas que é importantíssimo o cadastro dos procedimentos estar pronto. Vocês cadastrarem corretamente os valores, os procedimentos, lá no menu personalizar, cadastro os procedimentos. Se não for cadastrado, acontece igual aconteceu aqui propositalmente aqui no meu orçamento. Vai aparecer com o valor zerado. Então quer dizer que o procedimento lá não está cadastrado corretamente. Mas nós podemos colocar o valor também por aqui na tela do orçamento. Eu vou clicar no campo valor, clico em cima do valor e posso digitar o valor do procedimento. Se eu clicar no de baixo, vai aparecer para mim poder adicionar também o valor. Assim que eu adicionar o valor, na parte de baixo vai mostrar o valor total desse procedimento. Vai ter o campo desconto, que eu posso colocar tanto em porcentagem como em reais. E coloco o valor do desconto que eu vou dar para o cliente. E já aparece o total do procedimento que vai ser feito. Mais abaixo vai aparecer as parcelas. Nós temos 3 tipos de condições de pagamento. Por procedimento, ou seja, vai ser uma parcela para cada procedimento. Vai ter a condição de pagamento à vista e parcelado.
parcelado eu posso colocar em quantas vezes eu achar necessário, tá? Só que não precisa ser fixa essas parcelas. Geralmente o cliente vai pagar uma entrada e depois vai dividir o restante. Então eu posso alterar isso também no orçamento. Eu vou clicar no valor da parcela e digito quanto que ele vai dar de entrada. Assim que eu digitar, vou apertar o botão Enter do teclado e automaticamente os valores das outras parcelas vai se reajustar, tá? Se eu quiser mudar a data de vencimento, é a mesma coisa. Eu clico em cima da data de vencimento e vai aparecer o calendário do lado direito. E eu vou selecionar qual vai ser a data de vencimento das parcelas. Posso ir alterando conforme eu achar necessário. Tá ok? Feito tudo isso, coloquei tudo que é necessário. Nós vamos ter a aba aqui, texto adicional para impressão do orçamento. Então, nesse texto adicional aqui, vai aparecer o texto que se nós quisermos colocar no orçamento do paciente. Depois que eu fizer todas essas alterações, eu vou clicar em orçamento aprovado. O que quer dizer orçamento aprovado? Quer dizer que o cliente aceitou esse orçamento, ele vai realmente fazer. Então, essas parcelas são geradas dentro do programa e já vão para o financeiro da clínica, tá? Tanto que se você olhar aqui na parte de baixo, vocês olharem, em condição de pagamento já está travado. Nós não podemos alterar mais, ok? Antes de aprovar o orçamento, na parte de cima de orçamento aprovado, vocês vão ver que vai ter ali proposta. Porque tem o campo proposta. Aqui no campo proposta, lá nós podemos criar várias propostas para um cliente. Então nós podemos criar uma proposta 1 com 2 procedimentos. Aí nós clicamos no botão mais ali. E ele vai ser criado um orçamento 2. No orçamento 2, eu posso criar com outros tipos de procedimentos. A proposta 3 com mais procedimentos. E o cliente vai escolher qual que é melhor para ele. Então, dentro do programa, nós podemos colocar várias propostas no mesmo orçamento. Mais detalhe, só pode ser aprovado uma proposta. Então, nós selecionamos a proposta que nós queremos e vamos clicar em orçamento aprovado. Tá ok? Na parte de baixo do nosso orçamento vai ter o botão imprimir. Se nós clicarmos, ele vai imprimir o orçamento para o cliente, com todas as informações, com o logotipo da clínica e tudo descrito o que ele vai pagar, tá? Se eu clicar em imprimir com odontograma, ele vai imprimir o mesmo orçamento, mas com odontograma, com todos os ícones cadastrados lá certinho, corretamente. Ele vai carregar, vai colocar todas as informações e vai aparecer para nós a impressão. Olha lá. Então vai aparecer todos os procedimentos com os ícones corretamente, com os preços escritos e todas as parcelas do cliente. Tá ok? Nós vamos também ter o botão tutorial, que é uma videoaula igual essa que nós estamos escutando, que vai explicar só sobre orçamento. Vai ter o botão adicionar procedimentos, que nós já falamos. Vai ter o botão novo orçamento, para zerar esse orçamento, apagar. E vai ter o botão recalcular. Recalcular é para ele fazer o cálculo novamente dos preços, dos procedimentos e gerar as parcelas. Tá ok? Essa é a parte do orçamento, é onde nós vamos incluir todos os procedimentos e fazer o planejamento. Assim que eu clicar em OK, vocês vão ver aí no odontograma que vai aparecer os ícones em cima dos dentes. Certo? Então, quando nós clicamos proposta aprovada, lá o orçamento aprovado, a gente citou que isso vai ser gerado financeiro para o cliente. Para onde vai essas parcelas? Para nós podermos quitar essa parcela. Vai lá para a conta do cliente, no mesmo menu, financeiro, financeiro cliente, conta cliente.
Clicou em conta cliente, vai aparecer aí pra gente a conta do cliente. Então, por exemplo, nessa conta do cliente, deixa eu aprovar aqui o orçamento. Aprovei o orçamento e a gente vai lá para a conta do cliente. Na conta do cliente, vai aparecer para a gente os procedimentos. Vai aparecer todos os procedimentos com os valores. Então, toda vez que nós criarmos os procedimentos, incluirmos, colocarmos todos os valores, vai aparecer na conta do corrente do cliente todas as parcelas, tá? No meu cliente aqui vai aparecer mais tipos de parcelas, porque eu criei parcelas de manutenção, de orçamento. Então, aqui está gerando todo o financeiro do cliente. E também na conta do cliente nós podemos incluir parcelas, como eu já havia dito que eu fiz, de manutenção. Por quê? Porque muitos clientes vêm apenas na clínica na parte de orto. E na parte de orto você não vai ficar incluindo no odontograma todas as manutenções. Você já pode criar dentro da conta corrente do cliente parcelas de manutenções para 1 ano, para 2 anos, que sempre são fixas. Então você já pode incluir por aqui, tá? Então a conta do cliente vai aparecer as parcelas de orçamento e as parcelas de manutenção. Como é que eu faço para incluir parcelas de manutenção ou parcelas avulsas? Vai ter o botão incluir parcela. Se eu clicar no botão incluir parcela, vai aparecer essa tela de inclusão. Ele vai perguntar que tipo de parcela é, se é parcela de manutenção, se é uma parcela de plano, se é uma parcela de débito avulso. Vai mostrar a quantidade de parcelas que nós queremos criar e o valor da parcela. Então aqui eu vou definir o valor para a parcela, vou colocar quantas parcelas vão ser feitas e o vencimento da parcela. Tudo que tiver com asterisco vermelho quer dizer que você tem que colocar, senão não tem como ser criado. Então, periodicidade mensal, vou colocar a forma de pagamento que ele vai me pagar e vou clicar em salvar. Assim que eu clicar em salvar, ele vai carregar e vai incluir todas essas parcelas na conta do cliente. Então, vocês vão ver aqui que tem várias parcelas de R$50, tá? E como é que nós fazemos para poder pagar as parcelas, tanto de manutenção como de orçamento? Nós vamos clicar uma vez na parcela, ela vai ficar em azul selecionada. Eu vou clicar no botão ali da parte de baixo em pagar parcela selecionada. Assim que eu clicar, vai aparecer a tela de pagamento de parcelas. Já vai ter o valor que vai estar sendo pago. A gente pode colocar a parte de juros, mudar a data de pagamento. Nós vamos selecionar a forma de pagamento que nós queremos quitar a parcela. Se for em cartão, ele vai aparecer uma tela de inclusão de cartões. E se for de cheque, vai aparecer a tela de inclusão de cheque, para nós colocarmos todos os dados. Tá certo? Então, eu vou selecionar aqui dinheiro, selecionar o fluxo de caixa que vai ser enviado, que vai ser o nosso caixa do dia. Vou colocar ali fluxo de caixa geral. E depois disso eu coloquei todas as informações necessárias, vou clicar em pagar parcela. Assim que eu quitei a parcela, o programa vai perguntar se deseja gerar um recibo. Se eu quiser gerar um recibo, eu vou clicar em sim e vai aparecer a tela de recibos para mim. Tá? Essa tela de recibos a gente vai explicar assim que terminar a parte de conta cliente. Mas assim que nós gerarmos o recibo, ele vai ficar gravado também na conta do cliente. Toda parcela que nós quitarmos, nós vamos clicar nela e na parte de baixo vai aparecer a data de pagamento, o valor da parcela e para qual fluxo de caixa que foi. Se for um cheque ou cartão, também vai aparecer os dados do cartão. Mas vamos dizer que você errou no pagamento, fez de forma errada e precisa estornar a parcela. É simples, você vai clicar na parcela e vai clicar no botão estornar parcelas.
Assim que você clicar, ele vai perguntar se você deseja estornar a parcela, você vai apenas clicar que sim. Automaticamente, o lançamento vai ser tirado da conta do cliente, como se ele não tivesse pago aquela parcela. Também na conta cliente, quando nós clicamos na parcela, na parte de baixo, vocês vão ver que tem um campo anotações, que lá vocês vão poder colocar uma anotação geral na conta do cliente. Então, precisa colocar alguma anotação na conta do cliente, alguma observação, algo que ele faz de diferente dos outros, é só você digitar em anotações. No programa também nós podemos gerar boleto bancário. O boleto que a gente consegue gerar do Banco Bradesco. Então, a gente seleciona a parcela e vocês conseguem gerar o boleto bancário no programa. É apenas clicar na parcela e clicar em boleto bancário. Ele vai perguntar qual banco que você quer utilizar e quantas parcelas. Se eu clicar em imprimir boleto, ele vai imprimir o boleto para o cliente. Então, no web, por enquanto, apenas o Banco Bradesco que está conseguindo gerar os boletos dentro do programa. Tá? Para fazer esse gerar o boleto, tem que ser cadastrado todos os dados, como a gente falou na primeira aula, lá no menu personalizar, configurações, boleto. Se tiver uma conta com banco de carteira sem registro, vocês vão poder gerar boletos pelo programa. Precisou criar uma nota promissória para a parcela, é a mesma coisa. Clica na parcela, ela vai ficar selecionada e clica no botão nota promissória. Ele vai perguntar se deseja tirar em nome do dentista ou da clínica. Nós vamos confirmar a impressão e vai aparecer a impressão da nota promissória para nós. Tá ok? Essa é a nota promissória aí do programa. Então essa é a conta do cliente. É aqui onde nós vamos quitar as parcelas, nós vamos poder gerar as notas promissórias, vamos poder gerar os recibos, fazer todos os pagamentos do cliente. Precisou fazer algum pagamento, nós vamos ir na conta do cliente. Lembrando o caminho financeiro, financeiro cliente, conta cliente. E aí para gerar recibos, assim que nós quitarmos a parcela, nós vamos poder gerar o recibo pelo programa ou pelo botão emitir recibo. Tá? No emitir recibo, ele não fica vinculado à parcela do conta cliente. Ele seria como se fosse um recibo avulso. Mas as telas são parecidas, por isso que eu vou explicar nessa tela de emissão de recibo. Assim que nós pagamos uma parcela ou vamos no botão emitir recibo, aparece essa tela para nós. No caso de parcelas, o valor vai vir automático. Nesse caso, como é um recibo avulso, nós temos que colocar o valor para qual paciente que nós queremos gerar esse recibo e vamos colocar todas as informações. Então, vamos colocar só os valores, vamos colocar referente a que, nós vamos ter vários tipos de motivos lá, vários tipos de referências, nós podemos criar mais, vai ter qual a forma de pagamento que foi, isso é importante. Então, se foi, por exemplo, cheque, se foi outra forma de pagamento, ali vai ter banco e número. E vai ter a parte de número de vias do recibo. Quantas vias nós queremos emitir. Vai ter a opção de nós imprimirmos com cabeçalho ou rodapé, como configurado lá nas configurações do programa. E puxar o recibo em nome da clínica, imprimir ele em nome da clínica. Colocou todas as informações, só clicar no botão imprimir. Vai ser gerado o recibo para nós ali, para nós podermos imprimir para o cliente. Tá ok? Então, essa é a fala de hoje. Só um resumo aí. Orçamento é onde nós vamos incluir os procedimentos dos clientes, o procedimento do cliente que está carregado. Vamos colocar toda a forma de pagamento que ele vai fazer, em quantas parcelas, e vamos aprovar o orçamento. Lá nós podemos imprimir também para o paciente e aí vai ser gerado todo o financeiro dele. Gerado o financeiro dele, vai para a conta do cliente. É lá onde nós vamos quitar as parcelas e gerar recibos, notas promissórias para o cliente.
Nós quitamos as parcelas ou precisamos gerar um recibo. Vamos clicar em emitir recibo. É ali que nós vamos emitir o recibo, conforme já falado. Tá ok? Agora nós vamos para a parte de dúvidas.